A mensagem das estrelas. Desde a mais remota antiguidade, quando o homem começou a atingir certo estágio evolutivo, a contemplação do céu e dos fenômenos que vez por outra se sucediam passou a ocupar lugar de destaque em sua imaginação. Onde se encontravam? E o que eram aqueles milhares de pontos luminosos? Impossibilitado de encontrar uma resposta para o majestoso e intrigante panorama que se lhe descortinava dia após dia, ano após ano, o homem, alçando voo nas asas da imaginação e desejando perpetuar no firmamento seus heróis e elementos que mais o impressionava, passou a vê-los no céu, traçando seus contornos pelas estrelas. Nasciam assim as constelações. Se bem que elas não reproduzem tais imagens, existem, contudo, algumas que impressionam vivamente pela sua configuração. As constelações de Órion, o Guerreiro, e a do Escorpião são casos típicos. Povos separados por milhares de quilômetros, sem nenhum contato entre si, viam essas figuras no céu. Precisou, entretanto, decorrer milhares de anos para que os homens viessem a entender que aqueles miríades de pontos luminosos eram sóis como o nosso e que se encontravam a distâncias inimagináveis. Ainda que a maioria das pessoas, engolfadas em suas cidades feericamente iluminadas a neon, mercúrio e sódio, não se detenham um instante sequer a uma contemplação do firmamento. O panorama do céu estrelado continua a causar viva impressão e fascínio em todas as criaturas. Quando numa noite límpida, longe dos centros urbanos, elevamos nosso olhar para o universo, uma sensação de grandiosidade, mesclada a uma inferioridade interior, apossa-se inexoravelmente do nosso ser como um grito ao eu de priscas eras. Ao refletirmos por um instante que a luz que vemos daquela estrela mergulhada na imensidão cósmica levou centenas de anos para chegar à Terra, e a que nesse instante de lá partiu encontrar-nos-á reduzidos a pó, somos levados a respeitar esses luminares como testemunhas de eras desaparecidas, como um eco do passado, e presente a tantos pontos de interrogação que pairam sobre os problemas mais grandiosos da criação. Ergamos nossos olhos ao céu. Lá estão os astros cantados por Homero e Virgílio. Lá estão os astros contemplados por Ramsés, Buda, Júlio César e tantos outros. Quantos acontecimentos têm se desenrolado desde essas épocas longínquas? Nações, idiomas, religiões, tudo mudou. Onde estão os olhos que contemplavam Sírios há 5, 50, 500 mil anos? Onde estão os corações que lhe confiavam seus segredos? Tudo passa, muda e se transforma velozmente nas vagas do oceano das idades. O céu, entretanto, permanece, e os astros parecem sorrir das ambições e conquistas humanas. Detenhamo-nos por um instante nas grandes civilizações. Escolhemos uma, a dos egípcios. Que grandiosidade! Não possuíam automóvel, televisão, computador, mas quanta serenidade em seus olhares! Os astros e divindades guiavam seus passos. Jamais, em um instante sequer, imaginavam ver sua civilização reduzida a escombros e seus mortos expostos em público. Os tempos passaram, e as pessoas atualmente vivem ainda o mesmo sonho, pensando ser a época em que vivem a mais importante de todas. Doces ilusões de crianças que acariciam suas bonecas. Em plena era espacial, vemos proliferar assustadoramente a miséria, incerteza,
medo, frustração e violência. Alguns povos antigos acreditavam em algo com todas as suas forças. Hoje, vê sua filosofia de vida desmoronar-se sobre si mesmo. Quanta inversão de valores! Proliferam religiões e seitas com a mesma facilidade como se criam partidos políticos no Brasil. Consumismo passou a ser sinônimo de felicidade. É preciso que saibamos nos situar no tempo e no espaço, observando que a época atual, com tudo aquilo que achamos extraordinário, um dia desaparecerá. A própria Terra, extinguindo o seu ciclo vital, rolará moribunda no espaço sem epífagre e sem testemunha do último gemido. Toda a sua gloriosa história não merecerá sequer menção no grande livro do universo. Mas assim como antes, humanidades disseminadas em todas as direções continuarão a florir e sucumbir, sempre na marcha irreversível da evolução dos seres e das coisas. Através da história do universo, não somente povos, reinos e impérios têm desaparecido, mas também mundos inteiros, grupos de mundos e galáxias. Olhemos, pois, para o céu e procuremos entender a mensagem das estrelas.